quando a gente fala de depressão, ainda tem preconceito, tabu, ainda tem desinformação. E vamos aproveitar então que estamos fazendo essa novena para desmistificar um pouquinho essa realidade. Porque ainda hoje existe gente que, por desconhecer as causas da depressão, fala às vezes asneira, né? Fala assim, algo que não corresponde à realidade. Por exemplo, às vezes uma pessoa na família com depressão, aí chega alguém e fala assim: isso é falta de fé, é porque não tem fé. Às vezes é doloroso uma pessoa ouvir isso, né? A pessoa que está na depressão. Quem é você para julgar que ela não tem fé? Tem gente que fala. Isso é falta de Deus. Tem gente que fala isso. Ah, tá com depressão, isso é falta de Deus, vai procurar Deus. Não, gente, calma. É muito complicado a gente sair rotulando assim, sem conhecer. Quem diz que essa pessoa não busca Deus? Quanta gente com depressão que não saía da igreja. Quanta gente que era pregador, padres. Então para de ficar, às vezes, certos rótulos, né, certos chavões, né, que a gente ouve e sai repetindo por aí feito papagaio. E que não ajuda em nada. E às vezes atrapalha, machuca, deixa a pessoa mais para baixo ainda. Ah, então deve que eu não tenho fé mesmo, né? Deve que eu sou diante de Deus, eu nem existo. Então, vamos tomar cuidado, né? Até com o que a gente fala. Ou pior, tem gente que fala assim, isso é coisa do encardido. Como se uma pessoa por ter depressão está endemoniada, alguma coisa assim. Sabe, gente? É falta de conhecimento das coisas. Então eu já falei no primeiro dia sobre, assim, resumidamente sobre as causas. Mas eu vou falar, hoje nós vamos aprofundar um pouquinho nisso. Para você entender, eu como padre, eu não entendi, eu não sabia. Depois a gente vai estudar, a gente vai entender melhor as coisas. Então, assim, entender, né, as causas desse transtorno, né, desse transtorno na nossa mente, que é a depressão. Então o padre já falou que as causas podem ser biológicas, as causas podem ser ambientais, as causas podem ser psicológicas, psíquicas ou genética. Tem gente que tem uma genética predisposta à depressão. E então, se a gente, né, isso nunca é uma causa só. Mas vamos entender, assim, a mais importante aqui. Talvez você não sabia isso, ou ouviu falar por cima, assim, que são as causas biológicas. Como que funciona? Biológico é o corpo, viu, gente? Biológico é o corpo. Como que funciona o nosso cérebro? O nosso cérebro é feito de neurônios. Neurônios, e esses neurônios eles se comunicam. No nosso cérebro, os nossos neurônios acontecem, ali circuitos elétricos. Você sabia? Circuitos elétricos que se comunicam entre os neurônios. E esses circuitos elétricos se dão entre neurônios que fazem todo, e o cérebro controla tudo o nosso corpo, os batimentos cardíacos, a respiração que a gente está enxergando, que a gente está ouvindo. É o tempo todo, é 24 horas, esses neurônios estão funcionando. Para que os neurônios funcionem se comunicando e cumprindo as suas funções, eles precisam se comunicar através de um negócio chamado sinapse. Né? E que é essa comunicação, vamos dizer assim, desses circuitos elétricos, vamos dizer.
E essa sinapse ela acontece através de neurotransmissores. Eles são responsáveis, né, de um neurônio levar a informação para outro neurônio e assim o nosso cérebro funcionar. Neurotransmissores. Os principais são mais de 100 neurotransmissores. Os principais, que se tem o nome mais importante, no caso da gente entender a depressão, é a noradrenalina, é um neurotransmissor. A serotonina e a dopamina. Então, esses 3 neurotransmissores que ajudam os nossos neurônios a funcionarem, a se comunicarem. Às vezes pode dar um defeito, vamos dizer assim, uma falha nesses neurotransmissores. E eles não vão funcionar bem. E aí esta informação, esses circuitos, eles começam a ficar comprometidos, essas funções. E dessa maneira, os sintomas como o humor que vai se alterar, vem disso aí. Vem desse desequilíbrio, dessa desordem. Então veja, é no cérebro. Essas reações neuroquímicas, desses neurotransmissores, quando eles começam a ficar em desequilíbrio, em escassez, em excesso. Aí vem, por exemplo, uma agitação, estado de euforia, que é o caso, por exemplo, da bipolaridade, né? Depois de uma tristeza, de uma morbidez. Então não é só uma coisa na alma, vamos dizer assim, não é só uma coisa dos sentidos, não. É biológico. Tá dando para entender? Além desses neurotransmissores, né, eles são responsáveis pelo humor, pela libido, pelo apetite, pela energia, pela vontade, pela motivação, pelo prazer, pelo sono, pelo estresse. Então, quando deu uma atrapalhada lá nisso, vai afetar nessas realidades. Olha que coisa interessante. E é por isso que a gente precisa entender, então, por que a medicação, a abordagem medicamentosa é importante no sentido de fazer esses neurotransmissores começarem e voltarem a funcionar da maneira correta. Porque às vezes tem gente que tem preconceito. Não vou tomar remédio. Quem vai me curar é Deus. Sim, Deus cura, um milagre. Mas Deus cura através do médico, do psiquiatra e do psicólogo. Por vezes a gente acha que Deus tem que ficar descendo do céu toda hora para resolver nossos problemas. Não é assim que funciona a vida. Não, Deus dá também através da sabedoria divina que Ele dá às pessoas que são instrumentos de cura e de bem-estar na nossa vida. E você precisa entender, então, esse processo, que muitas vezes vai precisar do profissional para te ajudar a sair dele, a tratar. Além desses neurotransmissores, tem a questão também dos hormônios. Os hormônios. E aí nós temos o cortisol, a adrenalina e tantos outros hormônios que são produzidos, né, pelas nossas glândulas. E aí eles são liberados. Como é que esses hormônios circulam no nosso corpo? Através da corrente sanguínea. Esses hormônios podem estar em excesso, podem estar abaixo. E isso vai desregular, então, o funcionamento correto do nosso organismo. Não vamos entrar aqui em muitos detalhes nisso, mas como o padre falou, os hormônios, o cortisol, os hormônios da tireoide, os hormônios sexuais, os hormônios do crescimento. Por que às vezes criança que não cresce?
está em fase de crescimento e não cresce porque não dorme. E o sono tem os estágios, né? O estágio não REM, são 4 estágios, e depois o sono REM, que é o sono mais profundo. Então é nesse sono profundo que os hormônios do crescimento são liberados pelo cérebro. E quando a pessoa não atinge essa fase do sono, não tem esses hormônios. Olha que coisa interessante. Então, a gente vai entendendo essa mecânica, né, do nosso organismo. Ontem eu falava do cortisol. O cortisol que é produzido pelo nosso organismo para a gente enfrentar as situações de estresse. De adrenalina, né, o lutar ou fugir, luta e fuga, né, isso é desde os homens da caverna, né? Só que às vezes hoje o mundo moderno nos faz produzir esses hormônios, mas a gente não tem esse gasto, essa absorção como deveria. Por exemplo, né, o cortisol, que é essa coisa que dá o estresse, ele é importante. O cortisol não é um vilão. O problema é quando você produz e você depois o seu organismo, a pessoa que está em um estado de estresse constante. Por exemplo, quando eu faço o programa, o meu estresse está aqui. Vocês veem essa calminha toda, mas aqui por dentro, o estado de alerta não pode falhar. Se der o que eu vou fazer na hora? Então o cortisol está muito em cima. E cortisol em excesso o quê? É estresse oxidativo, enferruja. Simples assim. Então tudo na vida, né, nas suas atividades, o que te dá, o que te estressa, o que te dá estresse? Estresse não é ficar gritando, descabelando, não, você pode estar assim com a cara, né, de paisagem, mas ali você está no estresse alto. Então todo esse nosso sistema do organismo, a gente precisa ir conhecendo, para saber lidar com os nossos momentos, né? De controlar o nosso próprio estresse, de ter as compensações. Aí o padre vai falar, né, o que na vida a gente depois vai ter que dar uma atenção para a gente contrabalançar, às vezes, esses excessos da produção dos hormônios do nosso organismo, né, que geram ansiedade ou estresse. Ainda relacionada ao biológico, a questão do sono, né? O sono está ligado ao corpo, ao biológico. Quem não dorme bem é um sério candidato a desenvolver a depressão. Quer dizer, quem não dorme bem é um sério candidato a tudo, a doença, a tudo quanto há. Porque o sono, Deus faz bem todas as coisas. E a gente tem os ciclos que a gente tem que respeitar. Muita coisa no nosso corpo é o ciclo chamado circadiano. Ciclo de um dia. Muita coisa o nosso corpo leva um dia para fazer, para refazer, para fazer, para refazer todo dia. Por isso circadiano. Ciclo de um dia, cerca de um dia. Então no nosso sono isso acontece. A gente dorme, mas o organismo, ele está ali o tempo todo e ele está se refazendo, se recompondo, se reconstruindo. Células que vão morrendo, células novas que vão nascendo. Toda essa parte hormonal, a faxina hormonal no nosso organismo é feita durante o sono. Então a gente vai ter, quando o padre falou essas expressões, às vezes a gente não entende, né? Não REM, é o sono leve. Sono leve que tem então os 4 estágios, né? É aquele comecinho do sono. Pois o estágio 2, 30, 40 minutos depois que a gente dorme, ainda é um sono leve. Estágio 3 e 4 já é um sono profundo. No estágio 4, as ondas elétricas no cérebro já são fortes e lentas e é isso que a gente precisa. E de vez em quando nós vamos entrar no sono REM, que é o sono mais profundo, que dura minutos, mas ele acontece várias vezes na noite. É a hora que você sonha. Você sonhou, você entrou no nível REM.
que é o top, o melhor que o seu cérebro, o seu organismo precisa ter. Quando você nunca sonha, então cuidado que talvez o teu sono está comprometido. Né? Mas o sonho ele só acontece na fase REM. Os nossos olhos eles ficam revirando, remexendo, só que a gente está com o olho, a gente está dormindo, a gente não percebe. Mas, por exemplo, quem faz a polissonografia, que fica aqueles sensores todos, percebe nossos olhos ficam tremendo nesse que é o quê? O cérebro está em atividade máxima. Olha que lindo isso. Então tudo isso, por que o padre está falando? Para a gente conhecer esses mecanismos e não jogar tudo nas costas de Deus, ou do encardido, ou da falta de fé. Não. São realidades biológicas do nosso corpo. Além então dos fatores biológicos, aí entram os fatores genéticos. O fator genético na depressão ele tem um peso. 60 a 70% das pessoas que têm depressão têm uma genética predisposta a isso. O que é genética? Pai, avô, bisavô e histórico de depressão na família. É chato, né? Mas a gente tem que aceitar a realidade. Quer dizer que toda pessoa que tem a genética predisposta vai ter? Não. Mas você, né, se você tem a predisposição genética familiar, os cuidados você precisa ter em dobro, a prevenção você precisa ter em dobro, o seu alerta precisa ser mais, né, vigiar. Mas muita gente tem a disposição genética e não deprime. Olha que benção. Por quê? Está cuidando da alimentação, está fazendo atividade física, está cultivando a sua espiritualidade, está sabendo lidar com o seu estresse, com a sua ansiedade. Então consegue de boa, né? A se blindar contra a depressão. E além dos fatores genéticos, os fatores psicológicos ou ambientais. Por exemplo, a pessoa que se cobra demais e o tempo todo essa autocobrança, eu tenho que eu preciso, eu tenho que fazer, ela se impõe demais, se cobra muito e não consegue relaxar. Está sempre assim, porque eu tenho que fazer alguma coisa. E ela tem dificuldade de receber ajuda alheia. Ela acha que ela que é salvadora da pátria. E ela se impõe esse fardo. Porque tudo depende de mim. Porque eu tenho que fazer. Porque se eu não fizer, a coisa não acontece. Então esse tipo de... Cuidado com isso. Que uma hora você estressa, uma hora você deprime. A pessoa pessimista. Tem gente que é meio pessimista por natureza, por personalidade, né? Às vezes alguns temperamentos são os temperamentos frios, né? O melancólico e o fugiu agora. O fleumático, que os de pensamento quente, né? De temperamento quente, o colérico e o sanguíneo, né? Eles são mais otimistas. Então é aquela preocupação em excesso, uma autocrítica muito grande, né? A pessoa tem um grande senso de autocrítica. As pessoas que precisam ter o controle de tudo e de todos e às vezes dependem muito de satisfazer as expectativas alheias. Se você não estiver agradando as pessoas, parece que não está bom. Aqui entra um pouquinho, né? O sanguíneo. Então são esses fatores psicológicos, né? Das pessoas que têm determinada coisa que pode ajudar nesse processo. Quando a gente fala do estresse, né? O estresse, às vezes passar por uma situação, uma experiência que causa um estresse muito forte. É da vida, é o estresse agudo, é perder um ente querido,
a perca de um emprego que você está há muitos anos e sem perspectiva de vida profissional depois disso. Por exemplo, esses empregos que a máquina está substituindo. Não é só a perda do emprego, é a perda da perspectiva de vida, porque você aprendeu a fazer aquilo na sua vida, mas hoje não vão precisar mais disso. E aí? Você vai ter que aprender uma coisa nova a essa altura do campeonato, já está quase na hora de aposentar. Isso pode ser um ponto ali, um gatilho, mas isso chama estresse agudo, ou seja, é um fato, é uma situação, é um momento. Um desastre natural, um acidente de carro, não sei, caiu sua casa, é uma coisa que vem aquilo e abala, arrasa com tudo na sua vida. O estresse agudo. O estresse crônico, que é aquela pessoa que vive estressada. Não é um fato em si, mas ela tem uma tendência, É aquele estresse que dura de 1 ano e meio a 3 anos. Aquele estado constante de estresse, A pessoa, ela quer dar conta de vários papéis simultaneamente, de ser o arrimo da família, o profissional de sucesso, na sociedade ele tem que estar sempre assim, bem cotado, bem apresentado. Isso gera uma sobrecarga de demanda, de exigência. E aí é aquele estresse constante que se chama então crônico, que uma hora ou outra pode até, por exemplo, profissões que o padre corre esse risco aqui, o estresse crônico. Porque são muitas as demandas que você tem que, vamos dizer assim, tem que ser o cara que resolve. E isso então, pode... Então tudo isso, vai nos ajudando a compreender as causas. Claro que a pessoa espiritualmente que não busca a graça de Deus, não se fortalece dentro de uma espiritualidade, não tem a experiência do sagrado, do divino, não há dúvidas de que essa ausência do relacionamento com Deus, com o sagrado, vai te deixar aí mais susceptível também para essas realidades. E é por isso, mas isso, a dimensão espiritual da depressão, nós vamos tratar nos próximos programas. Então vejam, filhos e filhas, quantas informações, Até a gente que é padre, a gente precisa estudar, para entender melhor, para poder ajudar quem nos procura, para ajudar a dar um direcionamento. Às vezes a pessoa acha assim, estou com depressão, vou resolver no confessionário. Sim, o confessionário é o primeiro passo, mas depois do confessionário é o divã do psicoterapeuta, é o consultório do psiquiatra, é um trabalho em conjunto, nunca vai ser uma coisa só. E se a gente não acolhe, não aceita isso, não dá o braço a torcer, a gente vai retardar este auxílio, esta ajuda, esta recuperação, esta superação que Deus com certeza quer fazer em nós. Amém?